Hoje vamos falar sobre configurações residenciais para a sua central Sprint 3F e S. É importante salientar que as centrais são inteligentes, ou seja, quando ela realiza o aprendizado de percurso, ela também identifica as condições da instalação, deixando as configurações de rampa e velocidade da central adequadas para o melhor desempenho do produto. No entanto, caso deseje, é possível alterar esses parâmetros e várias outras configurações para deixar a sua central da maneira adequada ao qual você necessita. Primeiramente, temos que cadastrar um transmissor na central. Para cadastrar um transmissor com apenas um botão que realize a função passo a passo, ou seja, o mesmo botão ele abre, para, fecha e para o portão na mesma tecla. É bem simples, com todos os tipos switches em off, eu dou um pulso no botão Learn, pulso e solto o botão, pulso e solto novamente, ou seja, eu dou 2 pulsos no botão ao qual eu desejo cadastrar. Outro ponto interessante é a maneira de configurar 2 botões em apenas um controle, ou até mesmo 2 funções no mesmo controle. A central ela tem 5 funções de acionamento, sendo elas a primeira função, passo a passo, a segunda função, somente abertura, a terceira função, somente fechamento, a quarta função, somente parada ou função stop e a função 5, abertura parcial. Para configurar 2 funções no mesmo controle também é bem simples, basta dar o primeiro pulso na primeira função e confirmar o segundo pulso na outra função ao qual eu desejo. Desta maneira, escolha a primeira função. Então, nesse caso, a primeira função sendo passo a passo, eu dou apenas um pulso no botão Learn e confirmo no botão A. Em seguida, eu seleciono a segunda função, ou seja, sendo ela abertura parcial, eu dou mais 4 pulsos no botão Learn e confirmo no botão B. Assim, a gente já finaliza essa configuração e temos 2 funções diferentes no mesmo controle. Uma vez gravado o controle remoto, posicione o portão nos extremos, na abertura e no fechamento e realize o ajuste do fim de curso. No caso do deslizante, coloque a máquina no manual. Caso esteja utilizando um basculante, utilize a função ajuste de batente. Para colocar essa função em funcionamento sem um percurso gravado, coloque os dips de 1 a 7 em on e envie um comando com um transmissor cadastrado. O automatizador começa a se movimentar e assim você determina as posições do fim de curso de fechamento e o fim de curso de abertura. Com o controle já cadastrado e os sensores de finais de curso já ajustados, precisamos realizar o reconhecimento do percurso. Para realizar esse procedimento, coloque o automatizador no meio do percurso e pressione um botão cadastrado, lógico, com todos os tipos em off. Se, após o reconhecimento do percurso, o portão terminar totalmente aberto, significa que a lógica está invertida, ou seja, mesmo com o portão aberto, a central reconhece que ele está fechado. Para solucionar esse problema, basta colocar apenas o DIP 8 em on e pressionar uma vez o botão Learn. Assim, a central vai reverter a lógica de funcionamento. Após isso, é necessário determinar o tipo do portão, entre basculante ou deslizante. A central vem padrão de fábrica como deslizante. Para alterar a função para basculante, basta colocar o DIP 1, 2, 3, 4 e 7 em on para poder configurar a função. O LED piscando 2 vezes indica que a central está na função deslizante. Já o LED piscando uma vez indica que a central está na função basculante. As diferenças de atuações dessas funções são as seguintes. Na função basculante, a central recebe, se ela receber um pulso durante o movimento de abertura ou fechamento, ela vai realizar uma parada imediata no meio do percurso, pois ela precisa conter a inércia do portão. Já na função deslizante,
temos uma parada mais suave, protegendo assim a vida útil da cremaleira e da mecânica do automatizador. Além disso, temos uma alteração no modo de operação do cooler, entre as funções deslizante e basculante. Temos também uma alteração na margem do erro de temperatura, ou seja, o erro 4. Nós dividimos as rampas que o automatizador faz em 4 partes. A primeira parte seria a rampa A. A rampa A é a rampa de desaceleração e podemos configurar o tempo ao qual o motor leva para chegar na sua velocidade nominal. Ou seja, com uma rampa curta, com o LED piscando apenas uma vez, o motor ele vai ter um espaço menor para acelerar. Então, ele faz uma aceleração mais rápida, digamos. Já com a rampa longa, nós temos um espaço maior para o portão acelerar. Então, ele faz uma aceleração mais gradativa. Para configurarmos a rampa de aceleração, basta colocar apenas o DIP 3 em on. A rampa B representa a velocidade nominal do automatizador. A central Sprint 3F trabalha com 5 velocidades, sendo uma piscada do LED 60 Hz e 5 piscadas do LED 180 Hz. Vale a pena citar que 180 Hz significa aumentar em 3 vezes a velocidade nominal do automatizador. Para configurar a velocidade de abertura, basta colocar o DIP 1 em on e colocar na velocidade que mais lhe agrada. Já para configurar a velocidade de fechamento, basta colocar o DIP 2 em on. A desaceleração de abertura e fechamento são representadas pela rampa C do gráfico. E para configurá-las é bem simples. Basta colocar o DIP 1 e 3 em on para a rampa de abertura e o DIP 2 e 3 em on para a desaceleração do fechamento. E escolha o nível que mais lhe agrada. Além disso, para deixar a desaceleração ainda mais suave, temos a distância mínima de fechamento e abertura, que são representadas pela rampa D do gráfico. E é possível determinar o seu tempo de atuação através dos DIPs 1, 2 e 3 para a abertura e o DIP 1, 2, 3 e 4 para a de fechamento. Quanto menor a distância mínima de abertura e fechamento, menor o tempo que o automatizador vai permanecer na velocidade baixa até encontrar um fim de curso. Caso tenha optado por utilizar a abertura parcial no seu portão, através do DIP 4 e 7, é possível configurá-las em uma porcentagem ao qual ela vai abrir do percurso, sendo de 20% a 80%. Lembrando que, na abertura parcial, o automatizador sempre vai se movimentar em uma velocidade baixa. É possível utilizar também até 5 funções auxiliares na sua central, sendo elas luz de cortesia, sinaleira, sinaleira temporarizada, fechadura magnética e trava eletromagnética. Na função luz de cortesia, podemos configurar o tempo de atuação do relé auxiliar de 10 a 120 segundos. E ao acionar o automatizador, o relé vai atracar e começa a contar o tempo programado. Na função sinaleira, o relé fica atracado até que o percurso seja totalmente completo, ou seja, ele se mantém retido, atracado, durante o processo de abertura, totalmente aberto e fechamento, e só vai retornar ao seu estado normal quando o portão estiver totalmente fechado. A sinaleira temporalizada tem a mesma função da sinaleira, porém a central recebe um comando e ela aciona o relé auxiliar, e após 15 segundos é liberado o movimento do portão. A função fechadura magnética e a trava magnética são bem similares. A diferença é que a função fechadura, ao acionar o automatizador, o relé aciona e depois começa a movimentar o portão, e o relé se mantém acionado durante 2 segundos, realizando esse processo somente na abertura. Já a função trava, esse processo é realizado tanto na abertura quanto no fechamento. O fechamento automático deve ser utilizado quando se deseja que o portão feche automaticamente, e é configurado o tempo que o mesmo permanecerá aberto até que realize o fechamento automático do portão. Para utilizar essa função, basta colocar o DIP 2 e 6 em on e configurar o tempo de 10 a 120 segundos.
sendo que o LED pisca uma vez, a função está desabilitada, e piscando 2 vezes, a função está configurada em 10 segundos. Para o uso dessa função, é obrigatório utilizar a fotocélula, evitando que o portão colida com algum veículo ou obstáculo que esteja no seu espaço de movimento, porque o portão irá realizar um movimento automático caso ele seja esquecido totalmente aberto. Então, é interessante ter essa fotocélula como um mecanismo de segurança. O menu Reset consiste em 2 opções, tendo com todos os chips em on, o LED piscando 4 vezes, será realizado o reset de percurso, ou seja, todas as configurações são mantidas e o portão só realizará o processo de aprender o percurso novamente. Já o reset de 5 vezes apaga todas as configurações e o percurso também, mantendo apenas os controles cadastrados. Para apagar todos os controles, com todos os chip switches em off, basta pressionar o botão Learn durante 10 segundos. Ao concluir o comando de reset, o LED piscará algumas vezes, rapidamente, e depois se apagará. Significa que o reset foi concluído com sucesso, podendo parar de pressionar o botão Learn.